Essa não é uma história sobre uma única pessoa, muito menos uma história sobre um prédio. Essa é a história de um povo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Itabuna é um povo que, geração após geração, tem proclamado uma mensagem distinta a todos. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Assim, este povo tem sido um arauto da verdade, anunciando que vivemos no tempo do fim e que breve Jesus voltará. O nosso início se mistura com os primeiros passos do adventismo na região. Em 1910, os colportores aqui chegaram e lançaram as primeiras sementes. Logo os batismos começaram a acontecer. E alguns anos depois, em 1921, após a formação de alguns grupos, a nossa igreja foi organizada. Em 1930, o primeiro prédio foi levantado. As mãos que ergueram cada parede confiavam que o Senhor tinha grandes planos. Finalmente, a Igreja Adventista Central de Itabuna tinha o seu primeiro endereço. Foi na rua Rui Barbosa. E eu lembro que meu pai contava assim, que o meu bisavô, ele ficava direto trabalhando nessa construção, trabalhando mesmo, pegando pesado na massa. Minha bisavó tinha um cuidado para que ele não se alimentasse com alimento frio, então meu pai levava a marmita. Ele dizia que sempre, perto de meio-dia, ele levava, e meu pai ainda gostava muito de história, e ele contava que levava o pratinho amarradinho, esperava o meu bisavô se alimentar e depois voltava, mas realmente ele fez parte desse primeiro grupo aí, que pegou a mão na massa. Conheci a Igreja Adventista em Ilhéus, vindo para aqui em 54, eu e minha mãe procuramos uma igreja que guardasse o sábado. Um sábado de manhã nós saímos e procurando até que nós encontramos na Rui Barbosa uma igreja no qual a gente ficou lá por muitos anos. E nós tínhamos um andar e outro andar, eram de 2 andares, mas sempre lotada. Apenas 3 anos depois, nos tornamos a igreja sede do distrito. Um grande distrito que abrangia metade do estado da Bahia. Este ano marcou a chegada do nosso primeiro pastor, Teófilo Berger, o Anjo das Matas. Esse título, o Anjo das Matas, em decorrência do tempo que ele passava viajando. O distrito de Itabuna era enorme. E o pastor, determinado como era, adentrava nas matas, principalmente na Mata Atlântica, essa faixa que nós estamos aqui, e passava dias, semanas, às vezes meses, distante dos seus, da igreja, a sede Itabuna, pregando, anunciando, buscando, ajudando, fundando grupo, fundando igreja, escolas, e reaparecia do nada, sem ninguém esperar. Naquele tempo não tinha os meios de comunicação como hoje. E quando ele surgia, eis aí o Anjo das Matas. Apesar do breve período de tempo, o trabalho do pastor Teófilo aqui na região fez a diferença. E até hoje é inspiração de dedicação na obra do Senhor. Em 1939 e 1940, um novo desafio surge com o início das atividades das escolas adventistas em Ferradas e Itabuna. Sem a igreja não teria escola, porque os filhos da igreja é quem formam a escola. Então, quando a gente olha para a escola, vê a igreja. Quando eu via a escola lá com 3 salinhas, e depois a escola crescer, a escola ia assim, cada ano mudando, cada ano crescendo. E não só em estrutura, mas crescendo em número de alunos, crescendo em batismo, que para mim era o mais importante. Para mim é fundamental ver o crescimento assim, ano a ano, tanto da escola quanto da igreja. Em 1960, a Igreja Adventista Central de Itabuna migrou para um novo endereço. Com espaço mais amplo, foi durante 9 anos
o maior edifício adventista de todo o Brasil. Mas, mais do que isso, foi cenário de muitas bênçãos. O trabalho avançou, novas igrejas foram estabelecidas. Ferradas, Califórnia, São Caetano e em 1986, a cidade de Itabuna presenciou o maior movimento de adventistas em toda a sua história, com a grande e inesquecível Campal JA. Conhecer Jesus é tudo que podemos conhecer. E agora é muita coisa na cabeça para você agora gravar, ainda está na história. O que eu aprendi em 86, depois de todo o movimento pronto, do nada a gente pode fazer tudo. Precisava se cavar 5.000 buracos, mas nós não tínhamos dinheiro para pagar. Até que apareceram os irmãos de Santo Inês, e eles cavaram esses 5.000 buracos em 10 dias. Foi aí que deu condição da gente montar os sanitários, os 80 sanitários e os 120 banheiros. O palco foi o grande desafio, porque naquele momento que a gente estava fazendo um palco para um movimento de 5.000 pessoas, deu 8.000 pessoas. Aí as coisas pareciam que saíam do nosso controle. Mas os irmãos da Igreja Central de Itabuna nos apoiou em todo tempo. Olha, Bulhon não ia pregar. Eu sabia que Bulhon não ia pregar na Campal. O pastor que foi convidado para pregar na Campal foi o pastor Dick Barron. Era dos Estados Unidos. Ele é um camarada orador assim, fantástico. E na última hora ele não pôde vir. Como ele não pôde vir, aí Bulhon teve que assumir. Mas Bulhon não seria o orador da Campal. Sim, foi marcante exatamente por ele, né? Por isso aí. Foi o primeiro evento em que juntou essa quantidade de pessoas. E além do mais, o aspecto espiritual foi muito forte. E esse agrupamento tem uma série de fatores que aconteceu ali, inclusive a própria chuva, que não estava previsto. Então isso contribuiu para um evento único. O evento da Campal é como se colocasse oxigênio nos pulmões dos irmãos adventistas. E a partir daí a obra não parou de crescer. O tempo passou e a história continuou sendo escrita. Desde o início, a cada ano e a cada desafio, vimos a condução de Deus. Em cada coração entregue, em cada mão disposta a ajudar, vimos a mão de Deus. Agora é chegado o momento de celebrar mais uma etapa vencida. Com a bênção de Deus, aquele templo, local de cultos de adoração, grandes eventos ministeriais e entregas de vidas a Cristo, foi restaurado e ampliado. Ai, a Igreja Central representa muito para mim. Foi lá que eu me entreguei. Foi lá que eu conheci o grande amor da minha vida, que eu me casei, apresentei meu filho. Participei de momentos ímpares para minha família, para os meus amigos. Hoje, eu olho para a Igreja Central e digo assim, boa parte da minha vida foi passada aqui. A comunidade de Itabuna recebe um presente imenso, tanto da escola, como escola, como igreja. Eu vivi minha vida inteira naquela igreja, tenho raízes, meus melhores amigos e irmãos eu vejo lá. Eu só tenho a dizer que eu sou muito feliz na minha igreja. Fazer parte da história é muito bom, mas é preciso suar a camisa. Vai chegar um momento difícil, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Neste novo capítulo, neste novo prédio da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Itabuna, continuamos vendo o agir provedor de Deus. Há 102 anos, este povo segue firme, proclamando a mensagem de esperança e salvação, e seguirá até que Ele volte.